Fala, Fábio Ribeiro, como você está? Começamos já com uma foto impactante. Achei impactante essa foto aqui numa quinta-feira pós-feriado. Muito, né? São decorrências do apocalipse dos chips, Armagedon dos chips. E, cara, essa coisa é bem séria, viu? Assim, eu não sei se esse assunto está sendo discutido com a profundidade que ele deveria ser Eu li discutido, hoje de manhã mas sobre isso. é um assunto bem, bem sério. E agora começam a sair reportagens um pouco mais sofisticadas aqui sobre o assunto. Essa especificamente é do Wall Street Journal, dá para ler na parte de leitura anônima para furar o paywall dela. Mas qual que é o lance, cara? A China, ela de certa forma, ela centraliza boa parte da produção de chips. E o que a China está fazendo? Ela está estocando chip para produção interna. Do tipo, olha, meu, eu já sabia que ia dar Ah, esse problema, vocês estavam meio que descuidados com isso, então a China começou a estocar para as coisas da indústria dela e meio que, tipo, ela está se resolvendo lá, mas ela impôs ao mundo, ao resto do mundo, e esse pá, tipo de prejuízo sistêmico na cadeia. Então, e não é fácil, pelo que eu entendi, cara, não é fácil você criar fábricas de chips, assim, é uma coisa muito exato, complexa. exato. E o que ele, quais são as duas grandes dinâmicas agora? Tem essa dinâmica política, China e Estados Unidos, e tem uma tentativa deles acelerarem o processo de produção, meio cultura lean mesmo, sabe? Sabe do toyotismo? Como Uhum. é que a gente consegue, porque a produção de chip ela é muito lenta. Então está todo mundo agora revisando os processos para acelerar a produção, tentando ganhar ali, enfim, frações de tempo. E uma das coisas que eles estão fazendo é quanto tempo eles estão tentando suprimir manutenção da linha produtiva. Olha que loucura. Eles estão reduzindo o tempo de manutenção das máquinas que fazem chip para poder produzir mais chips. E é uma conta muito arriscada, porque no limite você quebra uma máquina, satura um E processo. pá, Então, olha que se a gente está num processo onde a gente achava que os crescimentos eram exponenciais, a gente está voltando a uma fase fabril de tentar entender do ponto de vista de linha de produção como a gente melhora e ao ponto de até sacrificar manutenções, né? Então, eu queria destacar essas duas coisas. Uma geopolítica, a China fazendo estoque de chips para produção local, e essa outra questão da linha de produção. e sabe o que que eu li hoje, Pá? Que tem dois tipos de chips, né? Microcontroladores mais simples e os rebuscados. Os rebuscados dão mais dinheiro, tem mais margem. Então, 5G, microchip para computador, para produto final, para Apple e tal. Então, o que aconteceu? Como é uma indústria que não é muito regulada, o que as empresas preferem fazer? Fazer os caros. Concorda comigo? Pô, eu vou fazer então o que me dá mais lucro. E o basicão eu deixo rodando meio que no contraturno. E aí tá faltando chip para as coisas básicas, tipo eletrodoméstico, coisas pontuais, sabe, Fá? Então, tipo, não tem ninguém produzindo coisas de alto valor agregado, tipo, ninguém tá aí fazendo grandes inovações, porque estamos no meio do caos, só que desequilibrou, entendeu? As empresas tinham ajustado, né? As empresas de chip tinham ajustado as linhas de montagem para os chips mais caros. E agora o que está faltando é o chip basicão, que eles não agora vão ter que voltar. Quem que vai pagar esse prejuízo? A empresa também não quer voltar atrás, então diz que está o caos por causa dessa adaptação da linha de fábrica também. Tá? Isso me parece, e assim, a gente trabalha com educação, né? Isso me parece uma coisa tão surreal que ninguém tenha adiantado esse processo, porque me parece muito básico que se você tivesse todas as projeções de crescimento industrial de várias indústrias, e se você analisava o que era comum nelas em termos de elementos de cadeia produtiva, era algo antecipável, né? Me soa No com mínimo tanta inteligência. regulável, né, Pá? Mas regulável não no lance de tipo centralização, mas talvez a gente definir em grupo, né? Deliberar em grupo. Tipo, cara, quais indústrias vão fazer o top, quais indústrias vão fazer o básico? A gente meio que deliberar isso, né? Essa concorrência não tão desleal, né? Não tão desregulada. O que para mim soa assustador é que numa época de tanto dado, de tanta conexão, que algo dessa magnitude tenha ficado descoberto ao ponto de gerar esse tipo de gargalo, né? Muito interessante Total, esse assunto. Eu me total. interessado muito pelos desdobramentos.
E acho que aqui tem um aprendizado, né, da gente perceber o quão intrínseco está a nossa cadeia de produção e a gente tentar olhar para isso de forma mais holística e não só para o micro, né? Minha sensação é que algumas decisões foram tomadas só porque eu estava olhando só o micro, né? Eu estava olhando só a minha indústria, eu estava olhando só a minha, né? Muito micro, e não o todo. E aí a gente acaba localizando e perdendo a possibilidade de fazer essas reestruturações, sabe, Fá? Vamos seguir com um assunto que me interessa muito. Não é a entrevista do Kiss. Que também é, não? Vamos lá. O Telegraph fez uma enquete aqui recentemente, tal. Essas enquetes de Twitter, mas ok, ela tem lá o teu valor, né? Você prefere trabalhar de casa ou do escritório, né? E aí tem Work from Home, que é WFH, 29%. Work in the Office, 19%. Foi a minha escolha aqui, eu escolhi. Aí. A mixture of both, uma mistura dos dois. Se você somar trabalhar do escritório e misturar ou ter um híbrido, né, que é o regime híbrido, você tem 70%, é relevante, né? Ah, ok, é só no Reino Unido, tem 1.000 pessoas, mas é uma boa amostra aqui de 70% das pessoas. Não é tão massivo quanto a gente pudesse pressupor. E aí, cara, começam a sair reportagens que eu sempre pensei nisso. Eu falei, esse negócio de onda do remoto, ela não vai se sustentar. Ah, vai ficar para sempre no remoto. Para mim é uma balela pelo seguinte, eu acho que as empresas vão perceber muito rapidamente que as pessoas começam a dispersar, começam a ter perdas muito reais de produtividade e começam a ter dilemas pessoais por não fazerem parte de uma cultura mesmo assim, sabe? Começam a pensar, tipo, pular de galho em galho, ficar trocando de emprego, ficar assumindo mais empregos do que ela poderia trabalhar. Começa, pô, já que eu estou aqui em casa, vou trabalhar para 2, 3 lugares diferentes. As pessoas começam a achar que o remoto é uma opção muito fácil para você, de certa forma, driblar essas coisas todas. E aí começam a ter esses alarmes aqui. O CEO do Goldman Sachs falou, cara, trabalhar de casa é uma aberração. Para ele, você concorda com uma aberração? Falo, não concordo com uma aberração. Eu acho que trabalhar de casa é perfeitamente possível e gerenciável. Sim. O que ele questiona aqui, isso está destruindo a cultura do banco. Boa parte da cultura do banco foi formatada no conceito de mentoria. Os jovens entram e são mentorados no espaço de trabalho pelos mais velhos. Mas não dá para fazer isso remoto? É muito complexo fazer isso remoto numa instituição onde confiança e credibilidade se constrói no relacionamento físico, humano. Ali, não, e tem essa coisa da situação, né, Fá? Essa mentoria ela é situacional muitas vezes. E aí no remoto você perde um pouco dessa situação, né, Fá? A gente mesmo perdeu do nosso time, cara, assim. Total. A gente perdeu. O nosso time começou a dispersar um pouco, começou a cuidar mais das suas coisas particulares de carreira do que se pensar nos projetos. Natural, tá em casa, tá sem fazer, tá sem a supervisão, tá sem o contato direto, as pessoas começam a achar que você está pensando algo, elas começam a completar umas coisas que de fato não são visíveis, começam a estabelecer paralelos, aí tá todo mundo começando a ficar muito estressado, pensando que estão abandonados, ao mesmo tempo começam a querer deles e começam a se antecipar e buscar emprego, e aí começam a criar essas fissuras de relacionamento, tipo, porra, conversa comigo, tipo, abre o jogo. E aí, cara, não é só o Goldman Sachs. Olha isso aqui. As empresas de tecnologia que, tipo, disseram que iam ser lifetime em casa, já falam, opa, calma aí, não está funcionando, não. Não está funcionando, as culturas estão ruindo, as pessoas não estão tendo a suficiente maturidade para lidar com o trabalho remoto. O que se espera que elas façam no começo, ok, depois começou a se perder um pouco, e aí começa a haver um cavalo de pau nessa negociação toda. Pedidos formais, né, Fá? Porque eu acho que, assim, para a gente é muito louco a gente pensar que agora a gente pode trabalhar de qualquer lugar, mas estar em qualquer lugar demanda um esforço, né, da empresa para te achar, você fica suscetível a desgastes de internet, você talvez não esteja na melhor cadeira possível, né? Então, acho que por um tempo foi importante essa saída do mundo, né? Dessa saída de São Paulo, mas esse trabalhar de qualquer lugar, né? Que eu vi que ali, se você for ficar 14 dias fora, você tem que explicar, você vai ter que pedir um pedido formal. Exato. Senão eu quero que você trabalhe da sua casa.
né? Pelo menos da sua casa, para que isso não vire, sei lá, algum tipo de né, ofenda a sua produtividade. Exato. E eu acho que as pessoas elas não compreendem muito bem o processo de ser de flexibilidade, cara. E a gente tem, por natureza, a tendência ao conforto. Então, a casa ela é cheia de estímulos para você dispersar e tal. E, de novo, assim, eu particularmente, vou dar minha opinião nua e crua, eu sou contra. Ponto. Não tenho muitas... eu sou totalmente contra o trabalho remoto 100%. Ah, mas isso é um contrassenso? Cara, contrassenso para mim é eu não poder desenvolver relações com as pessoas que trabalham com a gente, não se envolver com o objeto de trabalho, ficar distante desse contato colaborativo. Isso para mim não faz sentido nenhum na minha construção de vida e da forma como eu fui criado e acostumei a trabalhar. E entendo perfeitamente quem consiga, mas quem consegue, para mim, vive num auto-engano de achar que consegue. Não tem como, cara, a gente trabalhar socialmente de forma colaborativa tão distante assim durante muito tempo. A gente vai invariavelmente se encaminhar para um tipo de coisa que não é a organização que nos fez desenvolver coisas maravilhosas por conta desse contato que a gente desenvolveu humanamente, assim. Não sei, eu sou muito contra a ideia de se trabalhar remoto. E eu não acho legal os contatos que eu tenho tido do ponto de vista... A gente dá aula, cara, e a gente sabe o quanto as nossas aulas estão sendo prejudicadas. A gente sabe o quanto as nossas... o nível de respeito, inclusive, está flexível. Assim, as pessoas não entendem que existe uma ética no remoto que ela precisa ser respeitada. Assim, as pessoas estão ali, elas estão se esforçando para gerar um contato pessoal, desenvolver uma empatia. Isso não está voltando, né? E eu acho que assim, é inegável que dá, ponto. Dá para trabalhar de casa. Eu acho que antes muita gente falava assim, não, é impossível. A gente sacou que dá. Eu acho que agora o que a gente vai ter que entender, né, é como é que a gente equilibra isso, né, Fá? Como é que a gente vai criar esse, por exemplo, quando eu estiver no escritório, então a gente não devia ficar fazendo reunião, né? Devia ficar criando. Quando estiver em casa, aí sim vamos pôr reunião, então, né? Eu acho que tem muito mais para organizar do que o que já está na mesa. Eu concordo com você, e para a gente percebe a nossa relação, né, Fá? O fato da gente, às vezes, ir para o escritório, ter uma conversa enquanto almoça, já dá uma outra coisa, né? Quando a gente dá aula um do lado do outro. Eu acho que tem muitos ganhos desse presencial, mas obviamente dá. Eu acho que a gente vai ter que arrumar o meio do caminho, eu concordo. Eu acho, uma das coisas que mais me incomoda, assim, brincar assim, Fá, é esse lance da gente não saber onde a pessoa tá, sabe? Tipo, isso me dá uma para mim é flexível demais, sabe? De alguma forma, a gente, sei lá, ter grandes mudanças de cidade, né? Ter grandes, né? Porque aí eu não sei onde a pessoa tá. Eu acho que isso que o Google está fazendo, de ter que avisar, de ter que saber onde a pessoa está morando e tal, vai ser algo que a gente vai precisar fazer para conseguir no longo prazo sustentar, sabe? O que começou a incomodar o pessoal do Vale do Silício era ver que os funcionários estavam, tipo, na praia, tipo, estou disponível, tal. Mudou, cara, tipo, eu não te pago para isso, tipo. E tem uma questão do tipo, você quer saber onde as pessoas estão? Sim, claro que eu quero saber. Só que é uma empresa, a gente tem expectativas mútuas aqui. E quando a gente de sincronizar as nossas atividades, a gente fica ineficiente. Então, não é uma zona, né, completa. Então, eu me preocupo muito e tem uma coisa que me preocupa mais, assim, eu não consigo desenvolver pessoas à distância. Eu, Fábio, não consigo. Sou incompetente para isso. Eu não tenho capacidade de criar vínculos à distância. Eu não nasci nessa geração. Eu sou de uma geração que precisa do contato. Ah, você que está errado. Tudo bem, eu estou errado e estou dizendo que eu estou errado, então. Mas eu não consigo desenvolver relações humanas à distância, cara. Então, É eu difícil dar acho... feedback, né, Fá? A gente passou por 2 ou 3, a gente passou por algumas contratações, algumas demissões à distância, é muito duro, né? Dar feedback à distância, pedir demissão à distância, é tudo muito estranho, muito artificial, né, Fá? Eu tenho achado que as pessoas estão ficando menos sensíveis do ponto de vista de sensibilidade de relações mesmo. Do tipo, olha, não é abrir a câmera e me dizer que você, tipo, arrumou um emprego e está indo embora. Cara, a gente criou... E eu acho muito louco isso. A gente normalizou algumas coisas, alguns comportamentos do tipo, ah, eu entro numa aula e não ligo a câmera, eu vou dirigindo Eu enquanto eu assisto a aula. Cara, você respondo, está dirigindo, eu não fazer respondo, isso? né? Respondo quando alguém pergunta, tipo, o ato de estar online não significa que você está É trabalhando. muito Então, louco. muito, a exemplo dos chips
me parece uma situação meio previsível de que aconteceria, sabe? Ah. Sabe uma coisa Que a que eu gente... vi, tá? Que até tem uma amigona que trabalha bastante sobre isso, que ela falou assim, é menos sobre o home office e mais sobre o anywhere office. O que ela quis dizer, assim, minha sensação, tá? Como é que a gente cria condições para que todo mundo possa ou trabalhar de casa, ou trabalhar do escritório, ou de qualquer escritório da firma, ou de um cliente, né? Onde você cria formas para transformar esse escritório em qualquer lugar. E não necessariamente a gente casar com um tipo só, sabe? Eu acho que talvez o demérito seja esse, né? Ah, ou é home office ou é no escritório. Tem alternativas no meio do caminho, talvez, né? Exato, Anywhere talvez. office. Eu gosto desse termo. Para acabar, cara, vou trazer uma outra reportagem que talvez se vincule com isso, né? Hum, A Microsoft, ela está dizendo que 2021 é o ano do Teams, né? Porque, de fato, se a gente está remoto, será? as vão trabalhar, eu preciso... E a Microsoft está criando um ecossistema de produtividade dentro do Teams, com ferramentas, tal, aplicativos, tem um monte lá. E o Zoom começou a fazer isso agora, cara. Tá aí uma chance da gente vender nossos sistemas para o Zoom. O Zoom está criando um fundo de 100 milhões de dólares para investir em apps que possam ser usados e plugados na plataforma deles lá. Os nossos 3 aplicativos novos, sistemas novos, cabem no Zoom. Então, a gente hoje mesmo vai mandar uma proposta para o Zoom, dizendo, olha, eu tenho sistemas que cabem perfeitamente na dinâmica educacional e na dinâmica de reuniões que vocês propõem. Mas eu achei interessante isso. Agora, tirando a nossa questão de lado, eu acho interessante esse olhar do Zoom de falar, meu, vou tentar ver quais são as startups que eu posso plugar aqui, porque de fato tem muita coisa que a gente não consegue rodar ali, porque não é fácil de você plugar uma solução, né? A gente, para usar o Slido, para usar uma ferramenta de enquete, é um puta malabarismo e são coisas que o próprio Zoom poderia ter. Sim. Então, o Zoom, de certa forma, está investindo uma grana para ser competitivo, para tentar equilibrar o jogo. O time está muito distante nisso, viu, cara? O time está muito desenvolvido já. Mas do ponto de vista de ecossistema, né, Fá? Mas enquanto tecnologia, eu acho que tem uma diferença grande, que talvez por. Tá, e eu vou fazer um parênteses enorme. A gente é uma escola. Para uso em aula, o Teams é bem pior do que o Zoom, né? Mas para trabalho, talvez, de dia a dia, transação de agenda, de comunicação, talvez o Zoom seja melhor, né, Fá? Eu acho que talvez nesse ecossistema de trabalho, de corporate, talvez o Teams seja melhor, por uma característica até da Microsoft, né? E aí ele se valha mais disso. E ao invés do Zoom tentar fazer tudo sozinho, ele decidiu pedir ajuda. Então, tipo, galera, tá aqui, tem 100 milhões se vocês quiserem se engajar nessa parada e me ajudar, né? Ô, cara, mas sabe uma coisa que eu acho? Eu entrei no Teams para ver todas as aplicações. É tanta coisa que você desiste. É. É sério, e é muito louco isso. Talvez o que eu gosto do Zoom é porque é só tipo, é só isso que eu quero mesmo. Me tira todas as distâncias. Eu quero É, só a câmera. Eu entrei no Teams e eu falei, cara, é o mesmo. Você vê lá 60, 100, 200 aplicações. Ah, faça play poker, faça polls, faça. Eu falo, cara, desculpa, eu não consigo nem escolher aqui dentro. Então, é. ao mesmo tempo legal você ter um ecossistema, você acaba me dizendo, tipo, eu não preciso de tudo isso. Eu só quero me comunicar e fazer daquele evento, que é uma reunião, uma aula, algo eficiente. O excesso de coisas me parece também que cria distração. E eu acho que, falando nisso, vou dar um depoimento, né? A SAP sempre veio com esse conceito de criar ecossistemas, né? A SAP. E eu, quando estava nas empresas trabalhando com ERPs, com sistemas, eu sempre achava que aquele excesso era prejudicial, porque você não conseguia escolher. Você não conseguia, tipo, tá, tem tanta coisa que eu não vou usar nada aqui. Porque, tipo, você quer se concentrar no core da operação, né? E aí, ao mesmo tempo que eu acho legal o Zoom tá fazendo isso, eu fico pensando o quanto isso vai fazer da ferramenta um Frankenstein meio que contraproducente ali, sabe? O que você acha disso? É, eu concordo, pai. Eu acho que é o dilema da escolha, né? A gente gasta mais tempo para escolher do que para usar. Eu gosto dessa ideia, ao mesmo tempo, eu acho que para um contexto de gestão corporate, o Zoom falta, né? Por exemplo, a gente aqui tem que usar o Zoom, o Slack, o Calendar do Google, o e-mail. Eu não sei se a intenção deles, né, é tornar isso talvez um pouco mais integrado. Fico pensando, você poder chamar uma reunião chamada Slack, e aí logo no ato você poder ou escolher se vai usar
a videochamada do Slack ou do Zoom. Sei lá. Isso eles já estão fazendo. Não sei, eu acho que algumas integrações vão ser bem-vindas, eu acho. Integrações, eu acho que o Zoom já está fazendo, e quando você fecha o Zoom, eles já anunciam as integrações que eles estão fazendo já. Ah, é? As integrações, eles anunciam ali, eles têm uma página final quando você vai dar logout, que eles falam das novidades, eles falam das integrações. Eu vejo da Essas matriz. Eu aprendi matriz da Gartner dos 4 quadrantes com eles. Estou falando das integrações. Integração eu acho legal. Agora, se você transformar aquilo, enfim, poluir ações que você pode usar, eu acho que, não sei o que vai ser, mas me incomoda um pouco no Teams esse excesso de recursos, por incrível que pareça. Boa. Tipo, eu só quero um carro, só quero saber de... Quando a coisa começa a aparecer um parque de diversões, tipo, eu só quero chegar ali, só. Boa, enfim, mas essa é a dinâmica das formas, né? São os mecanismos de atração. E aí a gente falou de chip, a gente falou de Zoom tentando criar seus próprios ecossistemas para ser mais competitivo, falamos de trabalho remoto, cara. Qual vai ser o tema do nosso processo? Eu fiquei pensando um pouco em reação em cadeia, em consequências, né? No fato da gente não ter se preparado antes. Não sei se é Reação esse. em cadeia. Gostei. Reação em cadeia. Gostei Reação muito. em cadeia ou ação em cadeia? Ação em cadeia? Eu acho que é mais Eu acho que é uma reação, pá. ação e reação em cadeia. Beleza, Fábio. Porque eu acho que tem... Gostei. Ação e reação em cadeia. Né? Como é que a gente também, né, tomou atitudes no trabalho remoto que provavelmente produziram essa reação? Como é que a gente, sendo uma empresa... Boa, gostei, Fábio Ribeiro, gostei. Ação e reação em cadeia. A humanidade, na média, e quando eu falo isso, pessoal, se concentrem na palavra média. Na média, não tem maturidade para o trabalho remoto. Não tem. Sim. O trabalho remoto exige um nível de disciplina, maturidade, responsabilidade que não está distribuído de forma equânime nos seres humanos. Não está. Ponto. Não está. Ação e reação em cadeia eu acho bom, né? Foi a gente que cavou esse buraco para a gente mesmo. Muito bom, Exato. Fábio Ribeiro. Bom dia para você.